Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Muito boa tarde a todos os que nos acompanham no nosso programa da Catequese Missionária sobre a Santa Missa, o nosso tema da catequese durante esses nossos programas. E nós já vimos claramente a introdução bastante longa da história, da origem da Santa Missa e assim por diante, né? O desenvolvimento. Nos dias anteriores nós vimos sobre as partes da missa. Ontem também nós ainda continuamos com a parte da Santa Missa. E hoje nós vamos continuar também falando da Santa Missa, né? As partes, quais são os significados, né? O que quer dizer cada gesto, cada movimento, postura, né? Postura do corpo e assim por diante. Nós ontem falamos até a profissão de fé. A profissão de fé é a oração do creio, né? E eu disse que essa oração do creio, ela tem duas versões. Tem o símbolo apostólico e tem também o credo niceno-constantinopolitano. O primeiro vem do tempo dos apóstolos, que é o símbolo apostólico, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu, e assim por diante. Enquanto que o niceno-constantinopolitano, ele foi acrescentado algumas afirmações para defender a divindade de Cristo, para dar mais ênfase também na divindade do Espírito Santo e assim por diante. E este acréscimo, por assim dizer, esse novo credo niceno-constantinopolitano, que foi o novo símbolo, né, dos apóstolos, ele começou a ser desenvolvido no século IV, né, no século IV em Constantinopla, quando, a partir da heresia de Ário, o arianismo, que dizia que Jesus era apenas um homem e não um Deus, né? E depois ele foi sendo desenvolvido ainda, né, porque não foi concluído ainda nesse concílio. E a igreja, no concílio de Nicéia, ainda continuou fervorosa, né, empenhada em continuar elaborando esse credo, né, esse símbolo da fé. No concílio de Nicéia, que aconteceu no ano de 325, onde colocou também algumas palavras que acentuavam a divindade de Jesus. Isso para defender da heresia ariana que negava a divindade de Jesus, dizendo que Jesus era apenas um homem. E aí, no credo, colocou esses pedacinhos, né, essas frases: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E alguns anos depois surgiu outra heresia, que era a heresia do Macedônio. Este Macedônio, né, ele negava a divindade do Espírito Santo, ou seja, ele dizia que o Espírito Santo não era Deus. E a igreja, então, precisou também acrescentar na profissão de fé, para redefinir a divindade do Espírito Santo. E esta foi a partir do Concílio de Constantinopla, em 381. Ou seja, esses acréscimos e a elaboração desse credo, ela iniciou em 325, no Concílio de Nicéia, e depois
no Concílio de Constantinopla, em 381. Por isso que nós falamos com símbolo niceno-constantinopolitano. Começou com o Concílio de Nicéia, desenvolvendo, elaborando essa oração, essa profissão de fé, e depois concluiu em Constantinopla, né? Então demorou bastante tempo, né? Do ano de 325 até o ano de 381. Então foi bastante tempo para que essa oração pudesse ser concluída, né? Então por isso, niceno-constantinopolitana, né? Essa profissão de fé. E o interessante que eu falava ontem, que essa profissão de fé ela é usada, mas nas solenidades mais solenes, nas festas mais solenes da igreja, ou nos domingos, né? Isso aqui no Brasil, enquanto que nos outros países eles não levam muito em conta isso, né? Rezam os dois símbolos naturalmente, sem grandes dificuldades, enquanto que no Brasil, às vezes, o niceno-constantinopolitano, a gente às vezes nem sabe de cor ainda, né? Às vezes tem que acompanhar pelo folheto da missa e assim por diante, né? A gente percebe agora nessa época de pandemia, né? Que quando tem esse niceno-constantinopolitano, a gente não pode rezar com os fiéis porque eles não conseguem acompanhar porque não tem os folhetos da missa, né? Que nós não estamos usando mais, né? E aí a gente opta ainda para o símbolo apostólico, né? Aquele mais simples, né? E depois, né, nós vamos ver que nesse creio, né, nesse símbolo da fé, existe algumas frases bastante interessantes, né? Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e do Pai e do Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Isso aqui está falando do Espírito Santo. Inclusive, aqui nesse credo niceno-constantinopolitano, ele dá mais ênfase na pessoa do Espírito Santo, né? Enquanto que no símbolo apostólico ele apenas cita, né, o Espírito Santo. E no Brasil, como eu já havia dito, né, esse símbolo niceno, ele é recitado apenas em alguns domingos, né, alguns domingos mais solenes, e geralmente se fala de Jesus como Messias e o Filho de Deus. E aí nós vamos passar, né, por esse símbolo, né, por esse credo, para que vocês possam, né, ter um pouco mais de familiaridade com esse símbolo da fé. Ele é assim, eu vou até ler todo na íntegra, né, para a gente não pecar em nenhuma frase, em nenhuma palavra, né? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas. E por nós homens e para nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos
e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Então, nessa oração, nesse símbolo da fé, nesse resumo da nossa fé, um pouco longo, né? Mas aqui está o resumo da nossa fé toda inteira, que nós não podemos negar nada que está aqui. E justamente ele está dentro da Santa Missa, esta oração, porque ela vem como se fosse para concordar ou para confirmar aquilo que nós acabamos de ouvir na palavra de Deus, né, que foi a liturgia da palavra. E a gente vem fazer essa profissão pública. É por isso que todo mundo tem que ficar de pé e rezar com voz firme, voz forte, todo mundo junto, né? Junto com o sacerdote. E quando se chega nas palavras, ele se encarnou, todos se inclinam, né? Se inclinam, isso nos tempos normais, né? Nos tempos que não tem muita marcação, né? Não tem muita solenidade, né? Como, por exemplo, no tempo pascal, que nesse ponto a gente já faz uma reverência um pouco mais profunda, né? Ele se encarnou pelo poder do Espírito Santo, tal, até ele se fez homem. Na hora que fala ele se fez homem, a gente volta à postura normal. E no tempo do Natal, na hora que fala ele se encarnou, a gente ajoelha, né? E fica ajoelhado até ele se fez homem, né? Se fez homem. Aí a gente levanta. Isso para adorar a realidade da encarnação do Verbo. E nos demais tempos, nesse momento, a gente se inclina como profunda reverência e respeito à encarnação que está sendo ali rezada, né? Professada na fé. E depois que se faz a profissão de fé, em pé, né? Aí vem as preces. Nós falamos as preces, que é a oração dos fiéis, né? E na oração dos fiéis, ela está um pouco ligada com a oração coleta, que falamos da vez passada, né? Só que na oração coleta é simplesmente o padre, né? Que de forma bastante resumida pega todas as orações, as intenções toda e coloca na Santa Missa. Agora, nas preces, já é uma ação de toda a comunidade, né, que está fazendo esta oração. No início da Santa Missa, existe a oração coleta, uma oração presidencial, só o sacerdote faz. E é breve, é uma espécie de uma prece, né? Se eu dissesse a oração coleta é uma prece, seria uma fórmula de prece, mas é feita apenas pelo sacerdote, a fim de colocar a Assembleia no clima da fé, para ouvir a palavra de Deus. E a oração dos fiéis, que nós conhecemos como as preces, né? E às vezes até se dizem a oração universal, né? Oração da Assembleia, mas é as preces. A oração dos fiéis é um espaço que abrange mais, para que todos os fiéis coloquem-se publicamente as suas intenções. Tem algumas igrejas que nessa hora, além daquelas orações que já estão propostas, né, no folheto da missa, né, de acordo com as necessidades próprias daquela comunidade, ou daquela diocese, ou daquele estado, daquele país, né? Aí os fiéis também, eles podem ter um momentinho que eles podem colocar as suas intenções pessoais também, individuais, né? É claro que às vezes não dá muito certo de todo mundo falar em voz alta, mas tem algumas comunidades menores, né, que os fiéis eles colocam as intenções deles também nesse momento. Após ouvirmos a palavra de Deus, professarmos a nossa fé, nessa mesma palavra, nós nos colocamos em suas mãos as nossas preces de um modo oficial e comunitário. Então essa parte é bastante interessante e normalmente ela acontece nas missas mais solenes e também na missa dominical, né?
Só que durante a semana não tem esse caráter muito obrigatório, né? Que a missa durante a semana ela não é tão solene, né? Se não tem nada muito importante, é claro, a Santa Missa é muito importante, mas se não tem uma solenidade, não tem uma festa, algo parecido, então se se elimina as preces, né? Essa segunda preces, porque a primeira tem que ser feita, né? Que é a oração coleta. Nessa oração, o povo exprime e exerce a sua função sacerdotal. Porque todos nós, como quando fomos batizados, nós temos esse, eu vou dizer, entre aspas, né, esses três mundos, né? O sacerdotal, o régio e também o profético, né? Todo mundo que é batizado, ele é sacerdote, profeta e rei. Mas isto é participação no ministerial, né, que seria do sacerdote. E aí essas intenções, elas obedecem essa ordem. Primeiro, reza-se pelas necessidades da igreja. Segundo, pelos governantes. Terceiro, pelos que sofrem qualquer necessidade, principalmente pelos doentes, né? Essa é a estrutura da oração. Depois, pelas necessidades da comunidade local, ou seja, é uma oração que abrange todos os toda a igreja, por assim dizer, né? Do mundo todo. E na oração dos fiéis temos a introdução, que introduz a oração. Quem é que tem que fazer isso? É o presidente da celebração. Não é como às vezes alguns padres falam, não, o diácono pode fazer essa parte. Não, não é o diácono. É o sacerdote presidente que faz essa parte. E ele faz também a conclusão dessa oração, né? E essa oração, como é uma oração de toda a comunidade, uma oração comunitária, ela precisa ser feita em pé. Todo mundo precisa estar em pé. E esta é a posição própria da pessoa que está na oração. É a posição das pessoas que estão em oração e que estão rezando primeiro pelos cristãos e depois pelas suas próprias intenções particulares. É por isso que precisa ficar em pé, para expressar uma expressão corporal que quer dizer estou pronto, né? Estou pronto para ouvir e estou pronto para agir de acordo com aquilo que eu vou estar ouvindo do próprio Deus. Para dizer que as preces têm um lugar privilegiado na liturgia, e seria, nesse sentido, seria o segundo momento na liturgia que teria essa oração dos fiéis, essa oração da comunidade. É claro que um pouco mais abrangente do que a oração coleta. Na oração coleta, apenas o sacerdote faz, enquanto que nessa aqui, ele faz a introdução e a conclusão, e ali no meio, né, pode um fiel, normalmente pode ser um fiel que não precisa, às vezes, nem ser da pastoral da liturgia, né? Pode ser um fiel que esteja ali na assembleia e que quer fazer este momento. Ele pode fazer. E essa parte também, ela não precisa necessariamente ser feita lá do ambão, né? Porque, como nós sabemos, o ambão não é o lugar de fazer comentário, o ambão não é o lugar de ler as intenções, o ambão não é o lugar de fazer os avisos, né? Apesar que às vezes a gente usa ele para isso, né? Mas lá não é o lugar para isso. O lugar para isso é uma outra estante, que a gente chama ela de estante mesmo, né? Apesar de que nos manuais do Brasil fala que o ambão também é uma estante, mas não é. O ambão não é estante. O ambão é onde se faz a leitura da palavra de Deus, né? As duas leituras, os salmos, o evangelho e também, principalmente, a homilia, né? Que tem a ver com a palavra de Deus também. Enquanto que as demais comentários, outras coisas, pode fazer em a parte, né? Não precisa necessariamente ser no presbitério, né? Pode ser um lugar mais um lugar que tenha visão, mas não precisa ter um lugar de destaque como é o lugar do ambão. E falando em ambão, né, antigamente, assim, quando começou
dar mais importância à palavra de Deus, o ambão ele não ficava do lado do altar. É só uma curiosidade, né? Ele ficava num lugar mais elevado, né? Lugar mais elevado que nós chamávamos de púlpito, que depois, mais para frente, eu vou falar dele também. E teve época também que ele ficava no centro, né? No meio, quase que no meio da igreja, né? Ficava bem longe do presbitério, não ficava no presbitério. Depois, eles colocaram, né, 2 ambões, né, um para ler as leituras, né, a leitura do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e um outro para ler só o Evangelho e fazer as homilias. Mas depois, com o Concílio Vaticano II, né, bem depois mesmo, aí se decidiram apenas um altar da palavra, né, um ambão que ele tem que ter as mesmas características do altar, que ele seria como se fosse uma extensão do altar, ou um segundo altar, por assim dizer. E aí, nesse sentido, é que dá realmente a verdadeira importância à escuta da palavra de Deus e à proclamação da palavra de Deus, né? Então, agora nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta, continuando falando, né, refletindo, estudando, aprendendo sobre as partes da Santa Missa. Nós vamos passar a Santa Missa parte por parte. Depois que a gente terminar, a gente volta, faz um resumo e depois vai acrescentando algumas coisas que faltou durante a exposição, né, durante todos esses dias em que às vezes ficou faltando, a gente vai completar depois. Então não precisa ficar desesperado que se não falei alguma coisa, com certeza em algum momento eu vou falar. Então não fique distraído, não fique desligado e acompanhe direitinho o que eu vou falando no decorrer do nosso programa. Até já. Continuando, né, com o nosso tema, nós acabamos de falar sobre a oração dos fiéis, né, a oração que nós chamamos de preces, oração da Assembleia. E depois desse momento, né, aí todos já podem ficar tranquilos, né, já pode sentar-se, porque vai começar uma outra parte da Santa Missa, né, nós diríamos a segunda parte da Santa Missa, que é a preparação das oferendas. Nós chamamos de ofertório, né? E para o ofertório é bastante interessante a gente observar algumas coisas, né? Porque o ofertório não é simplesmente uma coisa bagunçada e desorganizada, não. Porque na liturgia tudo precisa estar muito bem ordenado, muito bem preparado, muito bem pensado, para não perder o seu real sentido. E nesse ofertório, para ficar uma coisa assim bem com sentido bem profundo, né? Bem próximo da realidade, bem próximo da origem, é preciso que se prepare, né, no fundo da igreja, né, prepare uma espécie de uma credenciazinha pequenininha e lá se coloque algumas coisas para levar no ofertório das missas mais solenes, né, ou principalmente na missa dos domingos, né? Lá pode se preparar o pão, o vinho, né? Pode levar uns raminhos de trigo, um cachimbo de uva, algumas flores e assim por diante. Pode levar no ofertório. Pode levar outras coisas também, assim, para expressar o que o povo produz na região, né? Só como se fosse algo assim um pouco simbólico. E não é como antigamente, né? Que você levava muita coisa, né? Que tinha, né? Por exemplo, um criador de gado, por exemplo, não vai levar um bezerro, uma vaca na missa, que não vai dar certo, né? Por isso, com o passar do tempo, veio também nesse momento se leva, né, em espécie em dinheiro, por assim dizer, né? E aí prepara tudo isso no fundo da igreja e na hora que vai começar a preparação das oferendas, né,
que vai arrumar o altar para colocar lá as partículas, né? O pão, o vinho para a consagração. Aí vem uma procissão, esse é um momento bastante propício para ter a terceira já, né? Terceira procissão na Santa Missa, né? Que vai todos, né, em forma de procissão para o altar para colocar as suas oferendas. E aí quando vai levar esses objetos que não seja o pão e o vinho, aí o que acontece? Aí precisa de que o comentarista, né, explique, né, o sentido de cada coisa a ser levada, né? Se não tiver aquele sentido muito claro, né, aí precisa fazer isso para que o povo entenda, né, o que está acontecendo. Mas isso é feita de uma forma assim bastante simples, né? E durante a preparação das oferendas, canta-se o canto do ofertório. Quer dizer, o canto ele serve para acompanhar esse momento, né? A preparação do altar, a preparação de tudo, né? A procissão levando as oferendas e assim por diante. As principais ofertas levadas nessa procissão, que não pode faltar de forma nenhuma, são o pão e o vinho. Mas também pode levar outras coisas, como eu já disse, né? Um ramo de trigo, cacho de uva, pode levar água, pode levar flores, né? Porque isso tudo tem um sentido muito importante na celebração. Depois eu vou falar do sentido de cada um desses, né? Eu vou falar o que significa o trigo, o que significa a uva, o que significa a água, o que significa as flores e assim por diante. Mas isso depois, né? Quando a gente for voltar para fazer a conclusão do tema. O ato de levar ao altar as ofertas significa que o pão e o vinho estão saindo das mãos do homem que trabalha. Por que será que tem que fazer essa procissão e que o povo tem que levar? Para dizer que isso que vai tornar a Eucaristia depois é fruto do trabalho humano, do que o homem produz, né, do que ele tem, que ele leva para lá. É claro que não vai mudar a matéria de fazer a consagração na Santa Missa, né? Por exemplo, não vai levar um pé de mandioca, né, porque a gente produz mandioca na nossa região, então vamos levar o que nós temos aqui. Não é assim. Isso aí não vai servir para a consagração, vai servir o pão e o vinho, que foi a matéria que o próprio Jesus usou, que era a mais simples que ele tinha ali naquela região. E ela não pode ser mudada, né? E as outras oferendas que são levadas pelo povo, a flor é o símbolo do amor e da gratidão. Olha que interessante, né? Então, por isso, elas estão aí, né, na oferta. A coleta em dinheiro é o fruto do trabalho e da generosidade dos fiéis. Se alguém me perguntasse, tem que levar os meus R$ 2 na missa, na oferta? Tem que levar. Por isso, se leva as ofertas. E essas ofertas, ela faz parte do rito. Ela não é simplesmente uma invenção que está ali. Ah, a igreja está pobre, a igreja não tem nada, então vamos levar R$ 2 para ajudar a igreja. Não é esse o sentido. O sentido é muito mais profundo, né? Onde todos devem participar. Ah, mas eu não tenho uma moedinha de R$ 1, eu não tenho a minha notinha de R$ 2. O que eu faço então? Eu posso ir na procissão? Pode e deve, né? E o que eu vou levar? O que você tem, a sua vida, sei lá, né? Leva o que você tem, né? E isso é bastante importante e está ali e faz parte do rito da Santa Missa, que se queremos realmente participar da Santa Missa, a gente precisa participar de todas as partes de tudo o que acontece, né? O dinheiro que leva no ofertório, ele vai ter uma serventia muito importante, né? Primeiro, a primeira serventia dele é ajudar os irmãos mais pobres que têm necessidade. Por exemplo, em cada paróquia tem assistência social, que ajuda algumas famílias, né? Então, todo mês tá ajudando com médico, com remédio, com comida, né? Tá pagando energia, pagando água e assim por diante. Então, a oferta serve para isso, né? O primeiro ponto. E depois também serve para suprir as necessidades da própria igreja, do próprio templo, né? Vai ter que pagar energia, vai ter que pagar alguém para limpar a igreja, né? Vai ter que pagar alguém para cuidar lá de preparar as coisas da Santa Missa, né? E assim por diante, né? Do culto, né? Vai ter que pagar um funcionário, né? Para cuidar de tudo isso. Então a oferta vai servir para isso também.
Eu diria até que quem não ajuda em nada não tem nenhum direito de estar ali participando, né? Porque ele comunga, né? E a Eucaristia que ele comunga, alguém precisou fazer. E precisou de pagar esse alguém para fazer e custou dinheiro, né? Se você comunga e não é capaz de, pelo menos, oferecer o mínimo que você tem, então tá difícil. É sinal que você não entendeu ainda o espírito comunitário da coisa, né? Da celebração. Então é necessário, sim, né? Fazer esse gesto, que é um gesto de generosidade. Inclusive, tudo isso espiritualmente vai se transformar em Eucaristia, né? Que depois nós chamamos de comunhão, né? A procissão das ofertas deve ser observada, especialmente nos dias mais solenes da igreja. E essa procissão significa que o povo de Deus é um povo que caminha, está levando ali ao altar de Deus o fruto do seu trabalho, do seu suor, do seu esforço, da sua dedicação, tudo que ele conseguiu, ele está levando ali um pouquinho em sinal de gratidão, né? Então, se não faz isso, é sinal que é uma pessoa ingrata, né? Não está sendo grato aos inúmeros benefícios que Deus lhe concede a cada dia. Então, para isso serve o momento do ofertório. E as pessoas que trazem as ofertas na procissão, elas as trazem em nome da comunidade. É como se a comunidade inteira, cada um tivesse indo ali no ofertório, levando uma coisinha, né? Um levando um saquinho de arroz, um levando um saquinho de feijão, um levando um pouquinho de milho, um levando um litro de óleo, um levando sei lá, um saquinho de açúcar, um pacotinho de café e assim por diante, né? Seria interessante se acontecesse isso, né? Inclusive, em algumas paróquias tem o Domingo do Amor e Pão. É justamente para colher alimentos, para formar uma cesta, para dar para os pobres, né? Mas só que esse sentido às vezes está sendo um pouco deturpado, né? Faz uma coisa assim de qualquer jeito, né? Coloca lá uma caixa no fundo da igreja, quem quer chega lá e coloca. O certo seria fazer isso na hora do ofertório da Santa Missa, né? Para motivar o povo participar direitinho, né? Para que não fosse uma coisa assim feita de qualquer jeito, né? Uma coisa que tivesse sentido. E isso acontece justamente após a oração dos fiéis. Terminou a oração dos fiéis, o que acontece? O sacerdote e os ministros, né, os ajudantes, eles já vão para o altar para a preparação das oferendas. O sacerdote estende lá no altar, né, depois que ele... É interessante também acontecer algo assim, por exemplo, na procissão das oferendas, levar o cálice, né? O cálice, levar a âmbula com as partículas, levar o vinho, né? Levar até o altar, chega lá, o padre recebe, né? Depois coloca no altar, né? Estende corporal, coloca lá as âmbulas com as partículas, depois coloca dentro do cálice o vinho, um pouco de água, né? E depois eu vou explicar o sentido disso também, para colocar no altar, para que aconteça a transubstanciação logo em seguida, né? Então isso é muito importante, é um gesto assim bastante interessante, né? Tá vindo do povo, né? Os fiéis estão trazendo, né? Antigamente o pão para ser consagrado ele era feito pelas famílias, né? Cada semana uma família ficava responsável de fazer esses pães ázimos, só lembrando, não pode ser um pão da padaria que vai oferecer na Santa Missa. Tem que ser um pão ázimo, né, para lembrar o evento que aconteceu com o povo que saiu do Egito, da escravidão, que a massa não tinha colocado fermento ainda, como eles tinham que ir embora às pressas, aí foram e levaram esse pão sem estar fermentado. E foi esse pão que eles comeram, né, quando estavam sendo libertos da escravidão do Egito, né? E no altar, é nesse momento que o padre vai para o altar, porque até então ele está na cadeira presidencial ou está no ambão. No momento do ofertório, ele vai para o altar para preparar as oferendas. E essas oferendas, ela não precisa necessariamente ser preparada pelo o sacerdote. Ela pode ser preparada também pelo o diácono, né? O diácono tem esse papel de preparar o altar
do ofertório. Mas a apresentação das oferendas no altar, né, para Deus, é o sacerdote que faz, né? E no altar, nesse momento, coloca o pão e o vinho, né, que são os únicos que podem ser consagrados. O padre faz a devida preparação. Depois que ele fez a oferta, entregou, né, ofereceu a Deus, né, as espécies para ser eucaristizada, né, do pão e do vinho. Aí, se é um dia solene, um dia festivo, é um domingo, aí ele incensa as oferendas, depois incensa o altar, isso o sacerdote. E depois ele é incensado, o sacerdote é incensado e depois o povo é incensado também. Se tem o diácono, é o diácono que incensa o sacerdote e depois incensa o povo. Mas as ofertas e o altar, quem incensa é sempre o sacerdote, né? E o sacerdote presidente. Se tiver outro sacerdote, quem incensa é ele, porque ele que está presidindo o culto. Aí, se não tem o diácono, quem incensa o padre e o povo é o acólito, né? O acólito que hoje em dia nós chamamos de ministrantes, né? Ele que faz a incensação. E até então, o missal não deve estar no altar, né, na hora da incensação. Só as espécies que vão ser consagradas. No caso, seria o corporal, o cálice com vinho e água em cima do corporal e também as âmbulas com as partículas para ser consagrada, para ser distribuída aos fiéis. E no cálice tem uma patena um pouco menor, não é aquela que usa para os fiéis na hora da comunhão, e lá está uma hóstia grande, né? Que é a hóstia do sacerdote, que o sacerdote vai consumir depois de consagrada. E depois desse momento, né, que o sacerdote é incensado, ele já lava as mãos. Eu vou dizer depois qual o sentido de lavar as mãos também. E aí ele continua a Santa Missa, enquanto que o diácono, então, o ministrante, vai incensar o povo. Aí o povo tem que ficar de pé, né? O ministrante, ou então o diácono, vai cumprimentar o povo, né? Com uma vênia, o povo vai responder a mesma coisa, antes de incensar e depois também. Se alguém tiver curiosidade, quiser saber como é que é essa incensação, né, tanto do sacerdote quanto do povo, ela é uma incensação um pouco diferente do Santíssimo. São 3 ductos, né, de 2, né? 1, 2, 1, 2. Primeiro no meio, depois do lado esquerdo, depois do lado direito de quem está incensando, tanto para o sacerdote quanto para o povo, né? Enquanto que para a Eucaristia são 3 lances de 3. Né? Meio, esquerdo, tudo meio, esquerdo e direito. Né? Isso aí. Depois a apresentação do pão e do vinho, que estão todos arrumadinhos lá, né, já para a consagração. Aí o sacerdote já pode colocar do lado esquerdo do sacerdote, já pode colocar o missal. O que é um missal? O missal é nada mais e nada menos do que o livro que contém as partes da Santa Missa, todas as partes da Santa Missa. E não tem só uma Santa Missa, tem 14 Santa Missa, 14 orações eucarísticas, né? É isso no Brasil, enquanto que nos outros é só 5, né? Nos outros países. Vamos lá. Já teve o cálice, já colocou a água, a gotinha de água, não é muita água, né? Só uma gota mesmo, né? E quando o padre coloca o presidente da celebração, então o diácono, coloca essa gotinha de água no cálice para a celebração da Santa Missa, ele faz uma oração, né? Pelo mistério dessa água e desse vinho, possamos participar
da humanidade de vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. E o sacerdote, né, na hora que ele vai fazer a apresentação das oferendas, ele pega primeiro o pão, e quando ele pega o pão, eleva um pouco acima do altar, né? Ele está dentro da patena, ele eleva um pouco, né, a patena com o pão, e ele reza essa oração: Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós se vai tornar pão da vida. Isso ele faz em silêncio. Nenhum de nós ouvimos isso, porque ele faz em silêncio porque o canto das oferendas, das ofertas, do ofertório está acontecendo, né? Então ninguém ouve. Agora, quando não tem gente para cantar, né? Aí ele pode fazer essa parte, né? Rezar em voz alta, e aí a assembleia pode repetir, pode responder: Bendito seja Deus para sempre. Eu já falei, né, do pão ázimo, né? Não pode ser um pão qualquer. Nós chamamos de hóstia. E aí, quando ele mistura, essa parte eu já falei também, e quando ele coloca, ele vai apresentar o cálice, aí ele reza o seguinte: Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos aqui para nós, vai tornar vinho da salvação. E todo mundo responde: Bendito seja Deus para sempre. Essas partezinhas aqui, elas só são ouvidas quando não tem o canto, né? Quando, por exemplo, vai celebrar uma Santa Missa numa segunda-feira de manhã. Tá todo mundo com preguiça, ninguém quer ir para a Santa Missa e nenhum cantor não vai, né? Porque é muito difícil ter um cantor, só os mais piedosos, os mais fervorosos que vão, né? E aí o que acontece? Aí para não ficar um tempão em silêncio, né? Porque na Santa Missa também o silêncio é importante, né? É bom que o povo da música entenda que quando o padre cala a boca, parou, não é para você reganhar sua boca e ficar cantando, né? Está dizendo ali claramente, né? Para quem participa da liturgia tem que saber um pouco, ter um pouco de noção, né? O padre parou não é porque é para mim cantar, é porque aquele momento é um momento de silêncio, né? Não é um momento de cantar. Mas a culpa também é dos padres, né? Porque os padres não reclamam, não falam nada, né? E deixa o povão fazer o que quer. Aí vai desviando o sentido da liturgia, vai quebrando o sagrado silêncio na liturgia, e aí fica como se fosse, sei lá, um show, né, uma apresentação, né, uma peça teatral e assim por diante. É por isso que às vezes muitas pessoas falam assim: eu vou assistir a missa, né, porque fica mais parecendo um show, né? Então, nesse sentido, precisa melhorar muito na liturgia, para que assim a gente possa realmente entrar no mistério e celebrar bem o mistério. Mesmo que você não entenda. Quem disse que é para a gente entender tudo? Não precisa entender. Por isso que a gente precisa ter fé. Né? A fé é para quê? É para a gente acreditar em coisas que a gente não entende. É por isso que existe a fé. Né? E assim por diante. Tá bem. Então, nós vamos encerrar por hoje, né? Essa parte, mas nós vamos continuar amanhã, né? Amanhã nós vamos continuar ainda falando da Santa Missa, né? Falando desses momentos principais da Santa Missa. Vamos tentar falar pelo menos de tudo que acontece na Santa Missa, né? Isso de forma assim, bastante suave, né? Não assim muito teológico, né? Porque às vezes a gente fica com preguiça de ficar ouvindo muito tempo coisas teológicas, né? É claro que a gente já tem essa deficiência de muito tempo já, né? A gente não tem muita esse interesse de aprender profundamente o mistério da Santa Missa. Na verdade, quando a gente entra para a Santa Missa, é como se a gente já estivesse caminhando rumo ao Calvário, né? O Calvário vai ser o altar, onde vai acontecer o sacrifício. Ali desenvolve eu vou dizer, toda essa peça, né? Esse mistério, por assim dizer. Esse mistério do sacrifício redentor que nosso Senhor vai oferecer. Então, fiquem ligados, né? Que a nossa programação continua. Amanhã a gente volta com
o nosso programa de novo com o nosso tema e vamos continuando, né, a nossa caminhada, né, até chegarmos ao final, né? E espero que todos estejam aprendendo um pouquinho, né, entendendo um pouco, né? Estão aprendendo, tendo alguma novidade aí para vocês irem aprendendo melhor para poder celebrar melhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.